Olá, estamos mais um podcast da família Hope. Eu sou Monique Miller, sou estudante de psicologia, mulher travesti, tenho 24 anos e estou como apresentadora do podcast Pode Tudo Trans. O nosso podcast tem como objetivo abordar nossas vivências, discutir saúde, compartilhar o trabalho realizado em prol da nossa população e falar sobre educação e atualidades. Também queremos mostrar nossas singularidades e promover a visibilidade da comunidade. Hoje estamos com Gabriel Lupin. Gabriel, eu peço que você se apresente ao nosso podcast, por favor. Claro, boa noite a todas as pessoas. Eu me chamo Gabriel Lupin, sou diretor atualmente, né? Estou como diretor da Associação Baiana de Travestis, Transsexuais e Transgêneros em Ação, a Atração, que é uma das organizadoras e responsáveis por organizar a Marcha Trans da Bahia. Sou um homem trans, pardo de 30 anos, enfermeiro obstetra e pesquisador da área de saúde sexual e reprodutiva de homens trans e pessoas transmasculinas, com foco no ciclo gravídico puerperal, e um aspirante, um estudante atualmente graduando em História, aspirante a historiador, a alcançar esse bacharelado. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos às perguntas. Como foi o teu caminho até a militância organizada e o que te levou a assumir a direção na atração na Bahia? Meu berço da militância organizada vem do movimento estudantil, né? Desde ali dos 17 anos, quando eu adentrei a universidade, eu começo o meu processo de militância, e aí uma militância muito mais voltada às questões de classe, né? Pensando na classe da enfermagem, né? Entendendo que a gente, à época e até hoje, tem um processo de uma série de direitos que são negados e um menosprezo pela profissão em diversos aspectos. Então, nasce deste ponto e, posteriormente, eu venho me aproximar, né, do movimento LGBTQIA+, de uma forma geral, ainda à época me entendendo enquanto uma mulher cisgênero lésbica. E isso foi avançando até, enfim, eu nasci em uma cidade muito pequena em que, né, do sertão da Bahia, em que ser LGBT era uma coisa, né, extremamente negativa, então isso acabava limitando minha forma de agir, de ver, de pensar. E quando eu venho para a capital da Bahia, eu venho para Salvador para estudar obstetrícia, e começo a fazer a provocação dentro da Universidade Federal da Bahia, sobre a gestação, o cuidado ao pré-natal, o parto e puerpério de homens trans e pessoas transmasculinas, e começo a estudar sobre essa temática, que começo a me questionar sobre a minha própria identidade de gênero. E aí eu me coloco junto ao fronte, né, da militância organizada, já a partir daí me entendendo enquanto uma pessoa trans, me entendendo enquanto um homem trans, e atuando de forma mais direta, né, dentro do movimento trans. E aí eu fui me aproximando de diversas pessoas, de diversos movimentos, faço parte de outro coletivo, um coletivo cultural, né, o Coletivo Cultural de Direitos Humanos de Trans pra Frente, que foi meu primeiro coletivo aqui em Salvador, e posteriormente, né, através do convite da doutora Keila Simpson, tive a honra de ser convidado por ela, que é a nossa diretora-geral da atração, a estar junto, fazer parte do quadro da atração, para realmente fortalecer o quadro e trazer mais pessoas mais jovens, né, de juventude. Keila já trilhou um caminho enorme que a gente agradece, que a gente pede bênção aos mais velhos diante disso, mas agora a gente está com um quadro mais jovem também para a gente conseguir interseccionar as experiências de diversas faixas etárias, de diversas vivências de gênero, né? Então foi a partir desse caminho que eu percorri até chegar hoje na atração e construir aqui a nível da Bahia esse coletivo. Qual é o papel político da Associação Baiana de Travestis, Transsexuais e Transgêneros em ação hoje, especialmente diante do avanço de discursos anti-trans no país? A gente trabalha com duas frentes de forma mais específica, assim. A gente
entende hoje que a gente tem grandes referências do movimento trans, mas que os nossos quadros de lideranças e dessas grandes referências, elas não estão sendo renovados à medida que as ofensivas antitrans estão ficando cada vez mais fortalecidas. Então, a gente tem militantes que acabam abraçando o mundo, né, sem ter essa renovação de quadros, sem ter mais pessoas para se juntar, e identificamos que por muitas vezes, por inexperiência, por falta de contato, por falta de um primeiro lugar para se aproximar, então a gente começa a fazer o papel de formação de pessoas trans, né, para o movimento social organizado. Então a gente funda a Escola para o Ativismo Doutora Aquila Simpson, em que a gente tem cursos, oficinas, em que a gente traz temáticas, né? A gente tem um curso de base, que é o Lidera Trans, o curso que é, enfim, é um curso que, para pessoas que não têm nenhum tipo de contato com o ativismo, tem esse primeiro contato em que a gente vai discutir direitos humanos, raça, gênero, sexualidade, políticas públicas, controle social. A gente tem o curso Narrativas em Disputa, que é proposto para influenciadores digitais, com foco em direitos humanos e justiça de gênero. E aí a gente vai trazer alguns pilotos agora, em relação agora um curso voltado para fundação de coletivos e organizações sociais. Então a gente tem esse pilar formativo, né, educacional, para realmente aproximar e renovar esses quadros. A gente tem uma forte ação também de advocacy, né, frente ao poder público, com foco muito na Bahia. A gente tenho orgulho de dizer que a gente fez parte e construiu as movimentações da conquista, né, das cotas para pessoas trans dentro do estádio do Tribunal Regional do Trabalho, aqui da Quinta Região, aqui na Bahia. Então, a gente também pleiteia isso atualmente no Ministério Público e no Tribunal de Justiça, aqui da Bahia. E um outro local, e aí esse local eu acho que mais conversa com as ofensivas antigênero, que é o local da disputa de narrativa. Então, a gente entende hoje a disputa de narrativa como uma ferramenta de trabalho para organizações trans. A gente tem grandes espantalhos que a extrema-direita coloca frente a gente. Então, a gente tem o espantalho das cirurgias de transição de gênero em crianças, a gente tem o espantalho da hormonização de bebês. A gente tem grandes espantalhos e que a gente vê que as pessoas comuns, as pessoas que não estão tão próximas dessa temática, compram esses espantalhos e acabam desumanizando pessoas trans. E aí a violência transfóbica aumenta, as ofensivas antigênero aumentam. Então a gente entende que a gente tem que disputar essa narrativa, a gente tem que disputar esses corações e mentes. Não é não é, entre muitas aspas, pregar para um cara da extrema-direita, não é para um bolsonarista, não. Essas pessoas já estão com a mente formada e eles vão atacar a gente. A nossa disputa é o que a gente chama no campo narrativo de público flexível. É aquela galera que não tem uma opinião muito formada e que a gente vai chegar nela e falar assim, gente, tá aqui. São pessoas que têm os mesmos direitos que todo mundo, que são pessoas que não estão, a gente não tá propondo harmonizar bebês, a gente não tá propondo esse processo de mutilação que se coloca. O que a gente está propondo é esse protocolo que é pensado por médicos, enfermeiros, uma equipe muito profissional e tem todo o cuidado, tem toda uma cautela, tem todo um estudo médico. E que quando a gente luta pelos direitos de pessoas trans, a gente está lutando pelos direitos da sociedade brasileira como um todo. Porque se eu estou querendo que haja hormonização dentro do SUS, para antes de ter hormonização, tem que ter hidroclorotiazida para pressão, tem que ter metformina para diabetes. Então a gente está lutando para fortalecer o SUS para garantir o direito de pessoas trans. Então, assim, são nesses cenários que a gente atua e a gente está trabalhando agora muito, de forma muito forte mesmo, dentro dessas duas áreas, formando novos ativistas e disputando a narrativa social sobre gênero e pessoas trans. A Marcha Trans da Bahia se consolidou como um marco de visibilidade e resistência. O que ela representa para você e para a população trans baiana? A marcha trans, ela é um marco muito simbólico e muito potente de resistência. A marcha trans nasce em 2018, pensada
né, por Keila Simpson e Simila Ha, que à época ambas, né, Simila Ha, nossa secretária nacional pelos direitos das pessoas LGBTs, que à época ambas eram coordenadoras do Centro de Promoção de Direitos das Pessoas LGBTQIA+, aqui da Bahia. E elas trazem, elas pensam e formulam a marcha trans como um grito de resistência, né? Um grito contra a transfobia e um grito de visibilidade às nossas pautas. E elas pensam esse percurso da marcha dentro de um contexto de uma área aqui em Salvador, de forma muito específica, que é uma área que era muito concentrada, era uma área que era muito característica da nossa população. É uma área que nós circulávamos, que é uma rua que é a cor da Carlos Gomes, né? Se algumas pessoas tiverem interesse de pesquisar, é uma rua que era dita como uma rua LGBT, então tinha um espaço de trânsito de pessoas trans muito grande. E a gente ocupa essas ruas para gritar no dia 7 de setembro, né? Independência, não morte. Então a gente começa esse processo de luta e a marcha só vem crescendo ao longo dos anos. A gente teve 2 anos que não pudemos construir a marcha por conta da pandemia, infelizmente. E aí, em 2000, tivemos 2018, 2019, 2021, 2022 nós não tivemos a marcha por conta da pandemia. E aí, em 2022 foi quando eu entro na atração e a gente começa a tocar isso e a gente segue e potencializando isso, trazendo novas pautas, sendo um marco e fazendo uma movimentação de trazer o interior para cá. Então, se vocês observarem bem o mapa da Bahia, eu acho que o Pará se assemelha muito à Bahia nesse sentido. Nós somos enormes geograficamente, né? Nós temos um território imenso e muito vasto, e muito diverso. Então, a gente começa o movimento de trazer o interior para cá, para mostrar que, olha, as pautas de pessoas trans de Salvador não são as mesmas do sertão da Bahia, do norte da Bahia, do extremo sul da Bahia, do litoral baiano. Então, assim, a gente tenta fortalecer isso e aí a gente faz uma mudança estratégica quando a gente passa a ir para mudar de local e de data. Porque a gente sempre atuava no dia de 7 de setembro, que é um feriado. Então, a gente não tinha um contato com a população, a gente não incomodava a população em geral, né? Porque era um feriado, era um local, uma localidade que não tinha muitas atrações turísticas, então acabava que a gente não aparecia, por assim dizer. Então, quando a gente entende onde a gente tem que disputar essa narrativa, a gente tem que disputar a narrativa com senso comum, a gente sai de onde a gente estava, do centro de Salvador, e a gente vai para Barra, que é onde popularmente todo mundo conhece como um local que ocorre o Carnaval da Bahia, né? Dentro ali no Marco da Barra, onde e muda também de data, muda para um sábado, no segundo sábado de setembro, né? A gente passa a ter a marcha nesta data, que é um sábado, uma parte litorânea, onde existe uma quantidade massiva de pessoas, de turistas, de pessoas comuns, de trabalhadores, em que a gente usa essa ferramenta da marcha trans para dialogar com as pessoas. Então a gente efetivamente, a gente vai ter música, a gente vai ter comemoração, a gente vai ter celebração dos nossos corpos e das nossas existências, mas a gente também vai conversar com as pessoas e falar sobre nossas pautas e falar que, gente, estamos aqui e a gente precisa construir coletivamente esse futuro, esse Brasil que a gente quer. Então a gente começa, né? E aí esses 2 últimos anos que foram na Barra, a gente começa com esse diálogo mesmo, esse pensamento de mudança de narrativa, de dialogar com a população em geral, para agregar cada vez mais pessoas na nossa luta e trazer não apenas pessoas trans, mais perto da gente, fortalecendo essa luta, mas também pessoas cis-aliadas. Então acaba que é um lugar de congregação, de celebração, mas também de disputa dos corações e mentes da população acerca desta narrativa. Quais foram os principais desafios enfrentados na organização da Marcha Trans, tanto no diálogo com o poder público quanto dentro da própria sociedade civil? Acho que o primeiro, e eu acho que qualquer pessoa que lidere uma marcha trans vai convir aqui comigo nesse sentido que o primeiro grande desafio é a captação de recursos, né? A gente precisa de grana, a gente precisa de dinheiro para construir uma marcha, né?
a grande primeira questão que a gente se bate, e aí é, é, é uma coisa que acaba indo também para a sociedade civil, para quem caminha pelo lado da captação de recursos por doação, e também vai para o Estado, para quem caminha para a captação de recursos através das ferramentas estatais. É um desafio muito grande, é o primeiro desafio, porque é o desafio do a gente precisa de recursos para fazer acontecer. Então, é o grande primeiro desafio. E a gente, enfim, não sei se é a realidade de outras marchas, a gente começa aqui nas cegas, a gente começa a construção sem saber se a gente vai ter condições de efetivamente colocar a marcha na rua. E, e a partir daí vem outros entraves, né? Que vem os entraves institucionais. Então, para a gente, para esclarecer um pouco aqui, eu vou elucidar um pouco a estrutura da nossa marcha. A nossa marcha é realizada com um trio. A gente começou com um mini trio e depois agora a gente está com um trio. A gente não tem estruturas, palcos colocados, a gente tem um trio em que ele fica. Atualmente, né, ele fica parado em um determinado no porto da Barra. A gente tem momentos de música, apresentações artísticas, de falas de lideranças. E aí a gente faz uma caminhada com este trio até o Farol da Barra, em que a gente encerra também com um momento cultural e de falas políticas. Então a gente tem um processo de interromper o trânsito, a gente tem um processo de colocar um trio que é relativamente grande dentro de um centro urbano ali com um grande fluxo de população. Então, essas questões têm que ser dialogadas junto com o poder público. E para a liberação do evento, precisa do poder público. E aí eles colocam uma série de questões. Salvador é uma cidade histórica, então ela tem diversos patrimônios históricos e culturais que a gente precisa do aval da Fundação do Gregório de Matos, que é a fundação que cuida do patrimônio histórico-cultural da cidade de Salvador, do Instituto de Patrimônio Histórico-Cultural da Bahia, do IFAM. Então a gente tem que sair e tem que pedir autorização ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar. Então, assim, todas as pessoas, todos esses órgãos públicos têm que dar o aval, o carimbo e dizer assim, ó, pra gente tá ok, pra gente colocar isso na rua. Então, é uma coisa que exige uma série de discussões, uma série de conversas e diálogos, reuniões, para enfim, pensar na melhor estrutura para que tenha menos riscos para a população. E aí a gente conta, enfim, né, em contrapartida a esses desafios, a gente conta com aliados, né, que, enfim, a gente, estrategicamente, a gente faz a nossa marcha um dia anterior à parada LGBT de Salvador. Então, a estrutura da parada, é muito maior. A gente, um trio, a parada geralmente tem 14, 15 trios. Então, a estrutura que é montada para marcha, para parada LGBT, a gente já se aproveita um pouco dessa estrutura, porque esses órgãos já vão estar mais ou menos organizados. Então, a gente aproveita um pouquinho para conseguir esse diálogo melhor com o Estado. E a questão da sociedade civil é o cuidado que a gente vai começar a ter em relação a ataques transfóbicos, né? Então, a gente teve uma situação no ano de a gente está em 2020, 2025, foi no ano de 2024, que coincidentemente a gente saiu o 7 de setembro, mas coincidentemente o segundo sábado de setembro foi o 7 de setembro e estava tendo um ato bolsonarista no mesmo local onde a gente ia ornamentar nosso trio. Então a gente teve que parar e se reestruturar para a gente garantir a segurança da nossa equipe, que é majoritariamente composta por pessoas trans, né? Então, para garantir a segurança, então a gente tem que realmente pensar nisso em relação a esses desafios para a sociedade civil. E a partir daí, né, construir coletivamente. Então, acho que esses são os maiores desafios que a gente tem. Fora um desafio que não é nosso da organização, que a gente tenta facilitar para que outras pessoas tenham mais facilidade para não ter esse desafio, que é a conseguir garantir que pessoas do interior venham, né? A gente não consegue garantir uma vinda massiva de pessoas do interior para Salvador, mas a gente tenta ao máximo que pessoas do interior venham, e isso também gera gastos, tudo, mas a gente tenta articular caravanas, enfim, para que a gente consiga construir uma marcha que seja representativa de fato da Bahia e não só de Salvador. De que forma o ativismo nas ruas dialoga com a população de conhecimento acadêmico na tua trajetória?
Enfim, muito antes de me entender enquanto uma pessoa trans, minha produção de conhecimento não vai ser para nada, não vai ser em vão. Hoje a gente tem uma lógica acadêmica produtivista que faz com que boa parte dos nossos trabalhos acadêmicos, com perdão a todos os nossos cientistas e o perdão ao fazer acadêmico de boa parte da nossa academia brasileira, que faz um trabalho muito incrível, mas a gente tem uma lógica acadêmica produtivista que faz com que boa parte dos nossos artigos, nossas traduções sejam inúteis ou vazias, sabe? Eu sei que tem muita potência dentro das nossas universidades, mas a lógica de produzir, sempre produzir mais e mais e mais, faz com que a gente não se coloque a pensar criticamente. Então, eu sempre falei que eu não vou fazer pesquisas, eu não vou construir pesquisas que não sejam para lugar nenhum, que não sejam para nada. Eu vou servir a quem deu base para eu estar nesse lugar. Então, quando eu estou, enfim, quando eu construo as minhas pesquisas, eu construo pensando na população. Então, quando eu estou ali nas ruas, e eu geralmente, por mais que eu faça parte da equipe de produção da marcha, eu geralmente estou na rua, não estou em trio, nada. É ali que eu tiro os insumos que vão me trazer as minhas reflexões para as minhas pesquisas. Eu tento dialogar muito com caras trans na rua para entender é, quais são seus desafios em relação ao acesso à saúde, e aí me colocando no lugar enquanto pesquisador, enfermeiro, né? Quais são suas dificuldades, quais são os cuidados que você não tem acesso, como é que você maneja, por exemplo, o uso do binder, esses mecanismos de modificação corporal. Então, assim, são nesses momentos que eu tento entender e, a partir dali, entender para onde vai ser o meu olhar de pesquisador. Durante minha dissertação de mestrado, eu tive a possibilidade de construir um guia de atendimento de enfermagem voltado para o cuidado de homens trans e pessoas transmasculinas. Então, é basicamente realmente um processo de orientação para profissionais enfermeiras e enfermeiros atenderem homens trans e pessoas transmasculinas, baseados na demanda e no cuidado de pessoas transmasculinas. Então, assim, eu acredito que as duas coisas andam muito atreladas, porque é um compromisso que eu faço comigo mesmo e com as pessoas com quem eu dialogo. Meu saber vai ser um saber que vai servir à população, e não vai ser um saber que vai ficar retido naquelas quatro paredes da universidade. Vai ser um saber que vai transpassar a academia. O que te motivou a pesquisar a saúde sexual e reprodutiva de pessoas trans, especialmente no ciclo gravídico puerperal de homens trans e pessoas trans masculinas? Completa inexistência de discussão sobre o assunto. Quando eu estava na graduação, eu tinha certeza que eu ia atuar com obstetrícia, porque eu acho que o nascimento é um momento único na vida de uma pessoa. Mas desde a graduação, eu sabia que ele era um momento único da vida de uma pessoa, e não para mulher. E quando eu chego na Universidade Federal da Bahia, na residência de obstetrícia, eu vejo que quando eu chego na universidade, eu vejo todo momento falando de pré-natal para mulheres cisgêneras, puerpério para mulheres cisgêneras, parto para mulheres cisgêneras. Eu me vejo obrigado e no dever, tipo assim, gente, não são só mulheres cisgêneras que gestam, não. A gente tem corpos transmasculinos que estão se colocando e tendo vontade e desejo de gestar, e a gente não está construindo conhecimento para cuidar desses corpos. Então, a partir desse momento que eu cada vez mais via o parto, o puerpério, o pré-natal voltado único e exclusivamente para mulheres cisgêneros, eu mais uma vez me senti no dever de falar que não. E a partir dali eu ia realmente estudar e focar, e por mais desafios que eu tivesse, eu iria estudar único e exclusivamente homens trans e pessoas transmasculinas, e sempre voltado a esse viés. Porque a gente acha que só porque é um homem trans, a pessoa transmasculina não quer gestar. Isso quer dizer que você tem uma associação de gênero
Tá? E isso não é verdade. A gestação não está atrelada a um gênero. A possibilidade de gestar está atrelada a um órgão dentro do seu corpo. E que esse órgão está dentro do corpo de uma pessoa. Pode ser um homem, pode ser uma mulher. E a vontade de gestar vai estar nessa pessoa, neste homem ou nesta mulher. Então, é construir conhecimento para que homens possam passar por esse processo de forma saudável, de forma sadia e aproveitar cada momento do que é isso, cada vivência do que é isso, cada movimento do bebê, cada batida do coração, o momento do parto, que é um momento muito singular e muito potente para aquela família. Então, assim, é que ele possa viver tudo isso de maneira sem vivenciar a transfobia. Então, a partir do momento que eu vi na existência dessa pesquisa, na existência desses estudos, eu fiz este compromisso comigo e com os meus de construir conhecimento para que essa realidade seja a realidade de homens trans que queiram gestar, que viva esse processo sem nenhum tipo de transfobia. Ainda hoje, a gravidez em homens trans é cercada de estigmas. Quais são os principais preconceitos que você identifica nesse debate? Acho que o maior estigma é o gestar não é para homem. E se você é um homem trans, você não devia estar gestando porque é, enfim, isso é coisa de mulher. E é isso. E eu acho que a partir do momento que as pessoas têm essa leitura, todo homem ou pessoa transmasculina que quer gestar, sua masculinidade é colocada em questão. Então, você não é homem o suficiente para ir, não é homem o suficiente, você não é homem bastante, você não é homem, porque você quer gestar e gestar é coisa de mulher. Então, esses papéis de gênero muito enraizados acabam gerando o maior, para mim, na minha visão, o maior estigma, que é esse estigma de acesso, que acaba deslegitimando o gênero desse cara só pela vontade e o desejo de gestar, né? Então, e fora isso, a gente tem uma série de questões estruturais em relação aos nossos sistemas de saúde que sempre associam uma demanda de saúde a um gênero, a uma genitália. Então, é, quando você faz a autorização de internação hospitalar dentro de maternidades, você coloca um CID, que é um Código Internacional de Doenças. E esse CID, o CID, se você coloca um cartão SUS, um CPF que é de um homem, todos os CIDs associados à gravidez, à gestação, a cuidados gestacionais, eles desaparecem. E aí você não consegue gerar o cuidado imediato para aquele CID e você não consegue fazer autorização de internação hospitalar. Como o sistema de saúde brasileiro tem falhado no cuidado de homens trans e pessoas transmasculinas gestantes? Enfim, começa pela porta de entrada. A gente tem um sistema de saúde hoje que é baseado por gênero. Então, e aqui, estou colocando aqui, né, pessoas, homens trans, pessoas masculinas que são retificadas, né? Quando você adentra uma unidade de saúde, geralmente a gente tem um sistema que linka um determinado gênero, uma determinada idade, a uma determinada, um leque X de serviços, né, de cuidados em saúde. Por exemplo, se eu sou um bem retificado, se eu chegar agora numa unidade de saúde, fazer meu cadastro no Sistema Único de Saúde, não vai aparecer para mim, por exemplo, a possibilidade de fazer um preventivo. Porque eu sou um homem, então não tenho necessidade de fazer um preventivo. Então, funciona mais ou menos assim, no sistema, no computador mesmo, sabe? De uma forma bem burocrática. Então, a partir daí, os profissionais de saúde, eles têm que buscar maneiras e tergiversar para conseguir garantir o acesso à saúde das pessoas. Então, a gente tem uma barreira logo na primeira porta de entrada. E muitas unidades de saúde, e aí falando aqui da atenção primária, elas se organizam da seguinte forma: elas se organizam com turnos de atendimento. Então, eu tenho segunda-feira de manhã, eu tenho atenção pré-natal. Eu tenho segunda-feira de tarde, atenção à hipertensão e diabetes. Então, perceba o quão violento, o quão não acolhedor é para um cara trans ele ser o único homem num dia, num turno, numa sala que só tem mulheres, né? E aí vai chegar e todo mundo ali sabe que ali vai ter atendimento de pré-natal e chamam Marcos e ele se levanta. Então é um lugar que não é acolhedor, que acaba sendo violento
pela própria estrutura do ser. E isso é a primeira coisa, é esse afastamento, esse distanciamento que as unidades e os serviços de saúde geram para com homens trans e pessoas transmasculinas. E aí vem a segunda parte, que é a não produção de conhecimento. Então, assim, a gente faz inferências, a gente imagina, a gente, sabe? Até pouquíssimo tempo atrás, a gente achava que o uso da testosterona impossibilitaria homens trans e pessoas masculinas de gestarem, o que a gente tem visto empiricamente que não é verdade. Então, assim, hoje a gente já tem estudos que associam o uso de testosterona e fertilidade a longo prazo, não a curto prazo. Então, assim. A gente não sabe ainda muito bem os mecanismos, mas existe a possibilidade. Então, homens trans que estão no início do processo de hormonização, eles têm que ter acesso a métodos contraceptivos, por exemplo. Então, assim, a gente falha tanto no acolhimento, tanto quanto na inserção dessas pessoas dentro do serviço de saúde, e acolhendo as demandas deles de uma forma integral, né, entendendo que pessoas trans não demandam única e exclusivamente por hormonioterapia e mecanismos de transição de gênero, como também falha na produção e na construção do conhecimento. Porque quando a gente não produz e não constrói conhecimento, a gente não sabe como cuidar. Então, a gente tem essas duas falhas graves, mas que eu vejo hoje profissionais, estudantes, acadêmicos, pesquisadores, que estão se mobilizando, se estão construindo um caminho muito promissor para o cuidado em saúde de pessoas trans, e aqui com foco em homens trans e pessoas transmasculinas. Existem experiências ou práticas no SUS que você considera avanços ou referências no cuidado desse público? E eu tenho um orgulho de falar dele toda vez, em toda oportunidade que eu tenho. Aqui em Salvador, na maternidade Clemério de Oliveira, é, houve o desenvolvimento de uma caderneta de pré-natal transgesta, explicando para algumas pessoas que não saibam como é que funciona esse processo de pré-natal. Quando a mulher cis ela vai para ter acesso ao pré-natal, ela ganha logo no iniciozinho, no primeiro apenas uma caderneta de gestante, em que naquela caderneta vai colocar todas as suas informações de exames, de consultas, e ela também tem uma série de informações sobre quais são as modificações que acontecem durante a gestação, com quantas semanas o bebê se mexe, como é que você deve se preparar para o seu parto, uma série de questões, mas que são pensadas para mulheres cisgêneros. Então, a maternidade de Clemélia de Oliveira, juntamente com o movimento social organizado, o que foi uma sacada sensacional, juntou uma série de atores, a maternidade, o ambulatório trans daqui da Bahia, o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, o movimento social organizado e construíram de forma técnica, de forma científica e de forma ética, uma caderneta de gestante para pessoas trans, para homens trans e pessoas trans, pensando nos exames específicos que ele tem que fazer, pensando nas consultas médicas específicas que ele tem que fazer, pensando nos cuidados corporais específicos que ele tem que fazer. Então, é um braço adaptado para homens trans. E a maternidade Clemélia de Oliveira, ela tem sido referência no cuidado a homens trans e pessoas transmasculinas. E quando eu falo que eles têm sido referência, eu não estou aqui dizendo que eles são imunes a erros, de forma alguma. Mas a maternidade, ela tem se colocado à disposição de escutar a população, de escutar a sociedade civil e fazer modificações e evoluir. Então, tem sido uma experiência pioneira que eu tenho visto aqui em Salvador. E eu realmente tenho muita felicidade, muito orgulho de ver isso crescendo cada vez mais e tendo relato de homens trans e pessoas masculinas que passaram pelo processo de cuidado, tanto de pré-natal quanto de parto, naquele espaço, que foram bem acolhidos, bem recebidos e tiveram todo o devido cuidado. De que maneira gênero, raça, classe e território atravessam a experiência reprodutiva de homens trans na Bahia? É uma coisa muito complexa, né? Porque assim, a gente tem camadas e camadas. A gente costuma brincar muitas vezes que a gente tem um país dentro da Bahia, né? Então, existem territórios na Bahia mais conservadores que vão tem um processo de cuidado muito, muito mais dificultoso, né? A gente já teve experiências de territórios baianos que acabaram negando o tratamento fora do domicílio, TFD,
para homens trans virem para Salvador para conseguirem consulta de pré-natal e cuidados especializados. Então, a gente sabe que, infelizmente, a população negra está por um processo de de escravização, por um processo histórico, está em camadas de classe mais baixas. Então, isso atravessa o cuidado, isso atravessa o processo de cuidado, porque tem exames que são mais caros e são difíceis de ter acesso pelo SUS. Então, assim, são coisas que elas vão se interseccionando de maneiras que é você difícil até de você imaginar, né? E como a gente tem um péssimo hábito de entender pessoas trans como uma grande categoria única, um bloco só, muitas vezes no nosso cuidado a gente não consegue interseccionar território, a gente não consegue interseccionar classe, a gente não consegue interseccionar raça, a gente não consegue entender aquele sujeito como um sujeito integral. Então, essas variáveis, né, essas construções do ser, né, esses locais de fala deste indivíduo, que fazem parte da construção desse indivíduo, né, que dentro do campo da saúde a gente chama de determinantes sociais em saúde, eles são fundamentais para pensar o cuidado. Eles são fundamentais para a gente entender como a gente vai cuidar da melhor forma, como a gente vai pensar o cuidado a esta pessoa. Então, se a gente vê isso como, da mesma medida que a gente vê isso como muitas vezes coisas que acabam dificultando o processo de acesso das pessoas a uma saúde de qualidade, a gente também tem que entender isso como ferramentas, como informações que eu preciso ter, que eu preciso consumir para prestar um cuidado mais eficaz para aquela pessoa. Porque quando eu falo de saúde de pessoas trans, eu sei que é uma população, mas eu cuido de um indivíduo. Então eu preciso pensar na realidade daquele indivíduo, que ele é uma pessoa trans, então eu preciso ter esse background de informação, mas ele também tem outras características. Ele também pode ser uma pessoa com deficiência, pode ser uma pessoa preta, ele pode também tem diversas questões. Então, é juntar essas informações e pensar um plano terapêutico para aquele indivíduo e não simplesmente categorizar como se toda pessoa trans precisasse de todo mundo, de tudo a mesma coisa. Eu gostaria de agradecer você respondido as minhas perguntas. Agora irei passar para a outra apresentadora, Dani Ventura. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Dani Ventura, sou uma mulher trans de 33 anos, faço parte desse podcast, hoje estou como apresentadora, sou biomédica de formação e agora vamos iniciando as perguntas. Como profissionais de saúde podem ser melhor preparados para acolher pessoas trans no pré-natal, parto e pós-parto? Cara, a gente está em 2026, então a primeira coisa que os profissionais têm que fazer é sentar a bunda numa cadeira de estudar. E acabou o tempo da desculpa, porque eu não vi isso na faculdade. Lamento. Quando eu fiz um juramento quando eu me formei. E eu carrego esse juramento comigo durante toda a minha vida profissional. E uma coisa que a gente sempre escuta dentro da faculdade de saúde é: você nunca vai parar de estudar. Quando a gente teve a pandemia de Covid-19, a gente não fazia ideia do que era. A gente estava ali sem saber como é que se transmitia, a gente não sabia a via de infecção, a gente não sabia período de incubação, a gente não sabia nada. Mas todo profissional de saúde teve que parar, sentar e estudar para entender o que que era o Covid-19 e quais eram as suas consequências. Então, todo e qualquer profissional que atenda qualquer área, ele precisa parar, sentar e estudar as especificidades de cuidar de uma pessoa trans. Não importa se você já deu esse assunto na faculdade ou não. Você trabalha com pessoas, sabe? Então, assim, a gente tem hoje um incentivo muito maior nas universidades de tratar esse assunto, isso é muito positivo. Eu vejo mais turmas de pós-graduação estudando isso, eu vejo mais turmas de mestrado estudando isso. Eu
eu vejo um aumento dessa temática sendo estudado dentro dos cursos de graduação e pós-graduação em saúde. Mas para os servidores que estão na ponta, lamento de informar para vocês, mas vocês vão ter que correr atrás, porque vocês atendem uma população que é diversa, sabe? E que vocês têm que entender, né, que há uma necessidade de um estudo constante. E eu falo isso, inclusive, me incluindo. Porque, assim, eu estudo saúde de pessoas trans há muitos anos, mas eu sei que a saúde está toda hora tendo novas evidências, então eu também tenho que parar e estudar. Eu dava uma orientação ontem, durante o meu cuidado, que amanhã pode não ser a mesma orientação, porque uma evidência nova surgiu. Então a gente tem que continuar acompanhando e seguindo. Da mesma forma, e aí eu trago a Covid-19 como comparação, porque foi a coisa mais recente para a gente, né? Que foi uma completa novidade em relação às questões de saúde. Hoje a gente está começando a entender as consequências da Covid-19, que foi uma pandemia que foi há 5 anos atrás, há 6 anos atrás. Então a gente está começando a ver hoje, e hoje a gente também está tendo que lidar com isso. Da mesma forma, a gente teve que parar para estudar as consequências do Zika vírus alguns anos atrás também, em consequência a crianças com microcefalia. Então, assim, a gente não tem como simplesmente falar assim, ah, eu não vi isso na faculdade, cruzar os braços e dizer, acabou. Não. Então, a gente tem que fazer um esforço ativo porque a gente atende toda a população. O Sistema Único de Saúde é universal, é integral e é equânime. Então, todas as pessoas devem ser atendidas no Sistema Único de Saúde, independente de qualquer coisa. E se por acaso, naquele momento, né, eu não ter o conhecimento, eu tenho a humildade de reconhecer que eu não tenho naquele momento e correr atrás desse conhecimento. Porque se aquela pessoa chegou dentro do meu território para eu atender, ela precisa ser atendida. E aí tem uma outra questão que é isso também tem que ser pensado para os outros profissionais que não são os profissionais, entre muitas aspas, de nível superior, né? Quando a gente pensa em profissionais da porta de entrada, a galera que trabalha com recepção, a galera que trabalha com serviços gerais, a galera que trabalha, que muitas vezes a gente não enxerga essas pessoas como profissionais de saúde, e elas estão dentro do serviço de saúde. Então, essas pessoas também têm que ser capacitadas, e aí é um outro tipo de capacitação. Não é a capacitação no sentido do cuidado, é a capacitação no sentido do tratamento. É respeitar nome social, é entender que aquela pessoa precisa ser respeitada em sua identidade de gênero, é ter um incentivo para aquela pessoa parar, sair do seu serviço um dia e ir numa capacitação promovida pelo Estado, e ao mesmo tempo também ela ser punida caso ela sofra, faça qualquer tipo de ato de transfobia. Transfobia é crime. Então, dentro do serviço público, isso também deve sofrer sanções. Então, assim, a gente tem essas duas coisas que devem se caminhar lado a lado para que a gente construa coletivamente um sistema único de saúde, e aí eu foco imensamente mais no sistema único de saúde, porque é a maior porta de cuidado à nossa população. Mas não estou aqui dizendo que planos de saúde e serviços privados estão muito melhores, longe disso. Eu acho que o SUS está, perdão o termo, dando a mil em cima muitas vezes, de serviços privados, de se atualizar dentro da área que você atua. Eu não estou dizendo que um médico endocrinologista vai ter que saber o cuidado minucioso sobre como é conduzir o parto de um homem trans. Não é isso. Isso cabe ao médico obstetra e ao médico obstetra, que a residência junto com a ginecologia. Mas dentro da endocrinologia, ele também tem que dominar o que é de direito. Então, assim, a gente tem que realmente se apropriar disso, entender que isso faz parte do nosso trabalho e já acabou o tempo de desculpa. Qual é a importância de incluir homens trans e pessoas transmasculinas nos debates feministas sobre direitos sexuais e reprodutivos? Então, existem questões, e aí muitas vezes o debate feminista ele acaba excluindo muito homens trans e pessoas trans masculinas, mas a gente entende, e aqui eu encontro homem,
né, entendo que existem vivências que hoje eu não vou saber, eu não vou estar no mesmo local do que uma mulher, se seja ela cis, que dirás muito mais uma mulher trans, mas existem debates dentro do feminismo, especialmente no que tange a saúde sexual e reprodutiva, que muito dialoga com as demandas de homens trans e pessoas transmasculinas. Quando a gente está falando de violência obstétrica, isso é um debate que cabe tanto a mulheres cisgêneras quanto a homens trans e pessoas transmasculinas. Então, a gente tem que entender que os debates de justiça de gênero, os debates feministas de justiça de gênero, também cabem a homens trans e pessoas transmasculinas. É entender que esse debate feminista é um debate que ele deve ter entender as suas nuances e as suas especificidades. Eu não vou dizer que que é a mesma coisa cuidar, pensar saúde sexual e reprodutiva de um homem trans e de uma mulher cis. Não estou dizendo que é isso, né? Muito menos de uma mulher trans. Não estou comentando isso. Mas este debate precisa ser feito de forma conjunta, porque muitas das demandas são semelhantes. Não estou dizendo que são iguais. Longe de mim falar isso, mas elas são semelhantes e se esbarram muitas vezes nas mesmas violências. Porque quando a gente está falando de justiça de gênero, é, pensado em homens trans e pessoas transmasculinas, em muitos espaços, por mais que o movimento feminista, né, que é um movimento de mulheres, que é um movimento que tem um acúmulo teórico, um acúmulo prático muito maior, ela sabe, nos enxerga enquanto homens, muitas vezes a sociedade não nos enxerga enquanto homens. Então, muitas vezes a gente comunga violências muito parecidas, porque a sociedade não nos enxerga dessa forma. Então, assim, é importante entender o movimento feminista, é importante entender a gente como um parceiro. A gente não está aqui para protagonizar o movimento feminista, não é isso. Mas é entender a gente como um parceiro e que essa luta, em muitos aspectos, também é nossa. O que muda quando pessoas trans produzem conhecimento sobre seus próprios corpos e vivências? Cara, muda muita coisa. Muda muita coisa porque é, a gente tem um olhar que muitas vezes pessoas cisgêneras não vão ter, porque não passa pela cabeça delas. E eu não estou dizendo que é porque elas são transfóbicas nem nada do tipo, mas é porque não é da vivência delas. Elas não vão parar e pensar e racionalizar sobre isso. Eu trago um exemplo muito nítido, que é um professor de educação física, né, um personal trainer específico, um cara cisaliado muito massa. E ele estava desenvolvendo uma pesquisa, né, estudando sobre pensar uma forma de treino específica para homens trans, né, para que eles tenham as modificações corporais mais adequadas para a sua identidade de gênero, né? E aí, ele conduzindo, né, o processo dele, passando, né, entendendo que, tipo assim, que dado a nossa composição corporal, é mais interessante que a gente faça exercícios de ombro para a gente ter um processo de alargamento, para a gente ter uma ilusão visual, né, que nossos ombros são maiores que nossa cintura, e isso melhora a roupa e tal, não sei o quê. E aí, certa feita, perguntei para ele, falei assim, cara, você já pensou, enfim, nessas suas escritas, você pensar em orientações de exercícios físicos com o uso do binder? E ele deu meio que um chute, assim, e aí foi assim, não. Aí eu pensei assim, pois é, porque é muito incômodo. Particularmente, eu não gosto de usar binder durante a atividade física, eu uso top compressor, mas eu sei que tem muitos meninos que têm uma disforia muito grande e usa binder. E, assim, é um processo que a gente tem que pensar a atividade física, o exercício físico, né? E, e com isso, a capacidade respiratória, a capacidade de expansibilidade torácica, juntamente com o uso do binder. E ele ficou meio assim, tipo, de fato, eu não havia pensado nisso. Porque não é a vivência dele, sabe? Então ele não racionalizou, porque isso não é uma demanda. Ele pensou realmente, ele estava pensando as demandas de pessoas trans, mas sob o viés e o olhar de uma pessoa cis.
E aí uma coisa que uma vivência específica que ele realmente se passou. Então, quando a gente está produzindo conhecimento, são as vivências dos nossos corpos, então a gente se atenta a detalhes que muitas vezes pessoas cis não vão se atentar. Então, tipo, eu sinto incômodo com o uso do binder. Então, pera, então eu vou parar. E aí não é no sentido de, no lugar do relato de experiência. Não é isso. É, eu sou um pesquisador. Ok, eu uso o binder. Quais são eu, enquanto pesquisador, entendendo a fisiologia do corpo, o que é que o binder pode causar? Ó, eu já sei que aqui que o binder pode causar uma restrição da mobilidade da responsabilidade torácica, e com isso da responsabilidade pulmonar, dificultando o processo respiratório. Isso não é achismo, isso não é relato de experiência. É entender sobre uma ferramenta de modificação corporal que é o binder e como ele funciona, e associar isso à fisiologia respiratória. Não é achismo, não é relato de experiência, é unir uma informação com a outra e fazer um julgamento clínico. Então, assim, quando a gente pensa sobre nossos corpos, é um outro olhar, é um outro cuidado. E aqui é realmente incentivando pesquisadores e pesquisadoras trans a realmente ter esse cuidado e a pensarem sobre a gente e fazendo pesquisa sobre a gente, para a gente parar de ser objeto de pesquisa, sabe? E a gente ser os sujeitos, os pesquisadores, né? Como você enxerga o futuro das políticas públicas de saúde sexual e reprodutiva para a população trans no Brasil? Eu gostaria de ter uma visão futura mais otimista. Infelizmente, eu não tenho. Eu acho que a gente está vivendo um cenário global muito perigoso. A gente está tendo aqui um cenário geopolítico mundial extremamente nocivo. A gente, enquanto sul global, a gente acaba bebendo muito do que acontece no norte do global. E aí a gente vê países como o Reino Unido, né, que está tendo retrocessos atrás de retrocessos em relação ao direito de pessoas trans. A gente vê os Estados Unidos, que eu não sou capaz de narrar as atrocidades que estão acontecendo nos Estados Unidos no que tange ao direito de pessoas trans, né? E eu sinto que isso acaba recaindo aqui no nosso país. A gente tem, não é tinha, a gente tem uma política de atenção em saúde especializada para a população trans, que precisa única e exclusivamente da assinatura de um ministro da saúde para botar na rua, que é o País Pop Trans, que está travado. Então, assim, e isso não isso é um reflexo do cenário político internacional refletido no cenário político nacional. Então, eu vejo que a gente, nós enquanto comunidade trans, nós enquanto movimento da sociedade civil organizada, a gente vai ter que enfrentar e travar batalhas muito fortes e muito grandes para a gente ter avanços em relação à saúde sexual e reprodutiva de pessoas trans, né? Então, eu vejo um cenário futuro, cenário de muito mais luta do que eu gostaria de ver, né? Eu vejo um cenário que a gente vai precisar realmente voltar a travar lutas que talvez a gente já pensou que já tivesse vencidas, a gente vai ter que voltar a discutir determinadas temáticas que a gente pensou que talvez estivessem ultrapassadas. Então a gente vai ter que realmente é aquela coisa, segurar os direitos que a gente tem agora para conseguir minimamente avançar, né? Mas a gente está num cenário muito preocupante e que o movimento político internacional deixa tudo mais preocupante ainda. Então, eu realmente espero que a gente cada vez mais se fortaleça enquanto comunidade, para que a gente tenha forças para lutar contra o futuro que está se aproximando cada vez mais. Para quem está começando agora no ativismo ou na pesquisa, especialmente pessoas trans, que conselho você deixaria? Cara, eu acredito, enfim, eu vou dar conselhos diferentes, né? Eu acho que, enfim, para quem está começando dentro do ativismo, é, converse com seus pares, sabe? Esteja aberto, sabe? Não fica na sua bolha única e exclusivamente.
Converse com quem tem opiniões distintas de você. Converse, dialogue, esteja aberto ao contraditório, sabe? Não vá com uma armadura e ache que você sabe de tudo, porque não, sabe? Esteja aberto e quando as pessoas apontarem, algumas vezes vão apontar contradições em você, pare e reflita, não seja reativo. Porque muitas vezes, e aí é a forma também que a conversa é conduzida, isso precisa ser colocado. Às vezes, quando a conversa é conduzida na moral, é conduzida com educação, com respeito, muitas vezes a gente consegue tirar uma reflexão daquilo e construir as nossas opiniões, construir o nosso conhecimento crítico, né? E para quem está começando na pesquisa, meu conselho é pare com a lógica produtivista. Só para, sabe? Eu sei que vão ter gente que vão forçar vocês a produzirem, 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 mas quando você produz em quantidade, você não produz com qualidade. Então, vamos interromper essa lógica. A lógica tem que ser qualidade, não quantidade. Pare, estude, revise, sabe? Converse com os pares acadêmicos, revise, veja, revisite referências, mas não seja atropelado por essa lógica acadêmica produtivista que quer que você faça cada vez mais. Muitas vezes, um artigo, uma dissertação, uma tese bem feita, encorpada, vale mais do que você produzir 20, 30, 40, 50 artigos. Então, meu conselho é realmente pare com essa lógica. Porque, para além dela não ser benéfica academicamente, ela não ser benéfica no que tange a produção de ciência, ela também não é benéfica para a sua saúde mental. Então, é só isso. Priorize a qualidade ao invés da quantidade. Agora, queremos conhecer um pouco melhor você, quais são seus hobbies, o que você gosta de fazer na vida pessoal, quando está em casa. Cara, eu sou um maníaco de séries. Eu adoro assistir séries e aí as mais diversas séries. E para além disso, eu tenho um grande amor da minha vida que é o judô. Eu treino judô desde os 10 anos de idade, 12 anos de idade. Então, é um grande amor da minha vida. Eu sou uma pessoa autista, então me ajudou bastante nesse processo de socialização, de coordenação motora. É, eu acho que é, enfim, o maior hobby que eu tenho e vou ter o prazer desse ano competir pela primeira vez dentro do gênero masculino, que é uma coisa que eu estou extremamente ansioso, porque é um ambiente que para mim é muito, sempre foi muito acolhedor. Então, acho que é a coisa que eu mais amo fazer nessa vida é lutar judô nesse sentido. Adoro séries, adoro ler. Mas se fosse para dizer assim uma coisa assim, realmente o judô é de longe é a coisa que eu sou mais apaixonado nessa vida. Quando você se percebeu uma pessoa trans, como foi lidar com a família e com as pessoas próximas na época? Foi difícil, minha família foi um rolê bem difícil mesmo. Minha mãe teve atritos muito, muito fortes. Mas agora tá evoluindo, tá melhorando, mas uma coisa que eu não posso reclamar são dos meus amigos. Meus amigos me deram a maior força, eles foram pessoas centrais na minha transição. Tive, enfim, minhas amigas, à época moravam com duas amigas, elas estiveram do meu lado, às vezes, muitas vezes, é elas que me defendiam de transfobia. Então, foram pessoas ímpares na minha vida. E aí, enfim, como são coisas boas, não pode falar nome, né? Margareth e Andressa foram pessoas maravilhosas nesse processo. E eu não imagino ter passado pelo processo de transição sem elas, sem meu marido, né? O Diego, que também é uma pessoa trans, que também foi aquela pessoa que, tipo assim, como ele já vivenciou muita coisa, ele me ajudou também a passar por muita coisa. Foram pessoas essenciais, assim, que eu agradeço imensamente. E agora com minha família, né, estamos agora, depois de alguns anos, melhorando nossa relação, mas que eu entendo que também foi o momento delas, de enterrar
uma ideia de filha que ela tinha para abraçar o filho que ela tem. Gostaria muito de agradecer a sua participação nesse nosso podcast, nesse mês da visibilidade trans, e queremos muito agradecer essa sua entrevista. Muito obrigada por participar, muito obrigada por participar. Eu que agradeço o convite e, enfim, para quem está ouvindo, eu convido vocês a seguirem a Atração nas redes sociais, atracal_BA, para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. E é isso, muito obrigado pelo convite. Conte com a gente sempre que precisar. É isso, gente. Não se esqueçam, vocês não estão sozinhos. Sempre vai ter alguém que vai nos acolher e também a família Hope. Boa noite a todos.